Está pressionado, o Grande Recife ampliou a frota em 33 linhas na região metropolitana. Seriam mais 50 novos ônibus circulando à disposição dos passageiros. Para alguns, a demora continua. Vem comigo. A ampliação da frota começou em 33 linhas que circulam pela região metropolitana. O consórcio Grande Recife disse que elas estão recebendo um reforço de 50 ônibus. E a promessa é que na semana que vem, mais 50 veículos estejam à disposição dos passageiros. O consórcio diz que vai fazer e não faz, e os ônibus estão tudo lotados. É como vocês veem aí. É indo e voltando. Condições a gente não tem de transporte. Nunca teve e não vai ter agora. Se for para aumentar é bom, né? Porque a gente sempre enfrenta uma dificuldade com ônibus, tanto para ir para casa como para voltar. No terminal da Macaxeira, 3 linhas estão recebendo mais ônibus nesse primeiro momento. Parnamirim, Avenida Norte e Barro Macaxeira Várzea. Sendo que Paulo veio nessa última linha e disse que o ônibus estava lotado do mesmo jeito. Eu vim, estava cheio. Estava lotado, o Barro Macaxeira. E a respeito de botar mais ônibus, isso daí é só balela. Nas linhas que não receberam reforço agora, como a Tancredo Neves Macaxeira, os passageiros vão ter que continuar enfrentando mais dias de sufoco. A Tancredo Neves é horrível. Hoje, para se pegar ele, tem gente que passa mais de 2 ou 3 horas esperando aí. Em pé, vem gente na porta, pendurado, de todo jeito. Bom, a circulação de ônibus foi suspensa em Fernando de Noronha. Suspensa. Aí você fala, já aconteceu isso em algum outro canto? Manaus. Manaus. Essa crise agora, a primeira coisa que eles suspenderam, ônibus. Porque esse discursinho idiota, desde o início da pandemia, o ônibus não tem transmissão. Você acredita? Você acredita nesse discursinho idiota? É muito fácil você falar, não, o problema seu, o problema seu, o problema seu. Você fala, não, e o problema meu, que é cuidar do transporte público, transporte coletivo. Pois suspender o transporte em Fernando de Noronha, a medida é para reduzir o contágio de coronavírus. A decisão foi tomada depois da primeira morte de Covid na ilha, que foi na sexta-feira. É de caráter preventivo, válida por 10 dias. Nesse período vão ser definidas novas normas de utilização do transporte coletivo para promover mais segurança a moradores e turistas. A medida está valendo desde o último sábado. Fernando de Noronha que tem um transporte coletivo desse tamanho, que também não é eficiente. Tá? Proíbe. Imagine o problema do Recife, o problemão do Recife e região metropolitana desde o início. Desde que a pandemia começou, o agravamento no transporte do Grande Recife também aumentou. Ônibus, terminais lotados, terminais também sem água, sem banheiro, passageiros aglomerados, longas filas. A qualidade do serviço foi discutido numa reunião do Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro do TCE, Ranilson Ramos, falou sobre o assunto. Vai significar que o Tribunal de Contas vai atuar fiscalizando um novo protocolo para fevereiro, onde nós estamos esperando que o governo do Estado, junto com as empresas concessionárias, elas têm uma sensibilidade de aumentar o número de ônibus. Hoje a imprensa já divulgou que eles estão aumentando 155 ônibus até o final de janeiro. Mas mesmo assim ainda ficam 300 ônibus fora. A ideia é que estando nas ruas, todos os ônibus, 2.000 ônibus, 1.760 ônibus aqui na região metropolitana. Olha só, quem paga essa conta é você, sou eu, é o consumidor. É a pessoa que paga imposto. Tá? Não tem um empresário do transporte coletivo que tirou um escorpião do bolso durante essa pandemia. Tirou não. Porque tem a chamada Câmara de Compensação. Porque se tivesse tudo na falência, se lascando, se ferrando, eles tinham pedido para sair. Estilo tropa de elite. Pede para sair. Não estou levando prejuízo? Pede para sair. Qual é o empresário que fica num treco que dá prejuízo? Mas não dá. Porque a viúva paga. A viúva somos todos nós, que
que contribuímos, tem a Câmara de Compensação e vem aumento de passagem por aí. Vem aumento de passagem por aí. Aí você pergunta, não, mas foi na pandemia? Não, não é na pandemia. E a promotoria pública, o TCE tem que saber. O transporte público na região metropolitana do Recife não presta faz anos. Não presta faz anos. E a pessoa, nós pagamos a conta, porque empresário nenhum leva prejuízo, governo nenhum leva prejuízo. E isso precisa mudar. Precisa mudar. A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB emitiu parecer para o governo do estado solicitando a adequação do transporte público na pandemia. A OAB também. Parecer pede o retorno urgente de pelo menos 100% da frota regular, devido à defasagem do número de veículos disponíveis e o descontrole de passageiros dentro das estações e terminais integrados. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, Joaquim Pessoa Guerra, falou sobre o assunto. A OAB emitiu um parecer com a sua Comissão de Defesa do Consumidor, orientando a readequação, né, do serviço público de transporte coletivo. Foi observado que nesse momento de pandemia houve uma diminuição significativa no número de veículos, de frotas, nas linhas em circulação, o que vai na contramão de toda a recomendação dos órgãos sanitários do país. O governo do estado, os governos municipais e federais, enfim, em todas as instâncias, seus órgãos sanitários recomendam, orientam a população a não aglomerar. Todavia, o transporte público coloca o cidadão dentro de um único veículo em situação completamente oposta. Apresentamos ao presidente da OAB, presidente Bruno Batista, que muito sensível acolheu esse parecer e já encaminhou ao governo do estado, ao secretário de Desenvolvimento Urbano e ao consórcio Grande Recife para a referida adequação, evitando com isso medidas mais drásticas que sejam tomadas, entendeu? Nesse momento tão difícil que toda a sociedade atravessa. Eu daqui a pouco vou fazer feito senhorzinho mal. Tô certo ou errado? Porque o TCE falou o que eu venho dizendo aqui. Tá? A OAB acabou de dizer o que eu tenho falado aqui. É muito fácil você falar, não aglomere, viu? Use a sua máscara, olha, respeite, olha o distanciamento, lave as mãos. Aí no terminal de passageiro não tem água para lavar a mão, na sua casa a Compesa não manda água e os ônibus, olha, você paga para correr risco de pegar Covid. Nos últimos meses, aumentaram aglomerações em locais públicos. Praia, parque, a gente tem falado várias vezes aqui, inclusive algumas ameaças do governo de fechar praia de novo, fechar parque de novo aqui no estado de Pernambuco. Mas o que tem de evidência sobre a transmissão do coronavírus pelo ar? Principalmente ao ar livre, em locais abertos. E nós estamos mostrando algumas imagens aí para você entender do que nós vamos entrevistar agora, neste momento. Eu estou com o infectologista Marcelo Daer, ele é representante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Daer, boa tarde. Boa tarde. Bom, quais são as chances da pessoa ao ar livre, inclusive aqui, né, Pernambuco, solzão danado, a pessoa caminhando ao lado de um amigo, por exemplo, ou numa barraquinha de praia, ou num parque, ele recebeu o novo coronavírus, ou mesmo transmitir para uma outra pessoa o coronavírus, doutor? Bom, a chance ao ar livre, ela é pequena, ela não é grande. Depende do tempo que a pessoa fica em contato com a outra e a proximidade. Mas numa atividade física, duas pessoas caminhando, conversando uma ao lado da outra, a chance realmente não é grande, ela é pequena. Porque existe a circulação de ar, a ventilação, isso tudo ajuda a diminuir a chance de transmissão. Quando as pessoas estão na praia paradas, se estiverem muito próximas umas das outras, principalmente pessoas que não se conhecem ou que não são do dia a dia, né, não são da mesma família, pode haver um risco maior, porque nós estamos com uma variante, a variante que foi descoberta em Manaus, que a transmissão da doença ela é maior, 55% das vezes mais, do que o Covid anterior. Então existe um risco, nós temos que tomar cuidado. No caso da praia, vamos
usar esse exemplo da praia, porque é um dos fatores bem fiscalizado no momento pelo governo. Inclusive, a própria Prefeitura do Recife já advertiu barraqueiros sobre a questão de proximidade de mesas no último final de semana. Aí está lá a pessoa na barraquinha, não é? Agora, ela está na praia e o sol. E o sol. O sol, esses raios ultravioletas do sol, ele mata realmente o vírus ou isso não acontece? Não, a questão não é o sol, a questão é a ventilação. A ventilação ajuda a não haver a transmissão, porque a transmissão é por gotícula. Então, quando a pessoa conversa, ela emite a gotícula e essa gotícula é ela que transmite para outra pessoa. Então, não dá tempo da questão da ação do raio ultravioleta. Mas a gotícula é em contato com a outra pessoa e a gotícula, ela viaja, vamos dizer assim, cerca de 1 metro, 1,5 metro, ela que é a grande responsável pela transmissão. Se eu tenho uma distância maior, por isso que a gente pede uma distância maior que 1,5 metro, e estando num ambiente aberto, o risco diminui demais, é muito pequena a chance. É por isso que mesmo você conversando, é interessante usar a máscara, como disse o senhor, a gotícula, né? Não é a questão do sol, é que você fala e uma gotícula daquela pode levar o vírus para você. Uma outra dúvida constante aqui. Por exemplo, eu estou lá na praia, aí eu vou dar um mergulho. Eu posso tirar a máscara para entrar na água ou eu corro o risco também de pegar o vírus? Não, de maneira alguma. Deve tirar a máscara, porque se a máscara se molhar, ela perde a função de filtração. Então a máscara deve estar seca. Então tira a máscara, entra, dá o mergulho e volta. Esse risco é zero praticamente. Aqui em Pernambuco, um problemão é o transporte coletivo. Eu acredito que isso seja no Brasil. Manaus mesmo teve que proibir, inclusive, o transporte. Fechou o transporte coletivo. Agora, aqui, Fernando de Noronha fechou o transporte coletivo por conta da transmissão. E Ministério Público de Contas, Ministério Público também normal e a OAB já advertindo para enquadrar o governo, porque o transporte em Pernambuco, ele, no final das contas, é bancado com dinheiro público. Qual seria o risco da pessoa pegar coronavírus dentro de um ônibus, mesmo se o ônibus estiver com a janela aberta ou se o ônibus estiver com ar-condicionado? Qual seria o maior risco de se pegar o coronavírus nesse ambiente? Bom, as imagens que você mostra são gritantes, né? A gente fala de proibir praia e os ônibus lotados, as estações lotadas. Então, realmente é um contrassenso. O risco é grande, no ar-condicionado o risco é maior, com as janelas abertas o risco é menor, mas com aglomeração, como a gente vê nas imagens, isso assim, o risco é enorme, né, nessa situação. Eu tenho falado isso constantemente, né? A pessoa pega, joga o dedão, fala assim, olha, você mantém o distanciamento social, não sei o quê, e aquilo que tem que fazer assim, não, o transporte público é meu, é o governo que tem que tomar conta, tem que aumentar a frota, porque reduziram a frota e não aumentaram para 100%, é o que a OAB aqui está falando, o Ministério Público de Contas também. Ou seja, o risco aí que é iminente, né, doutor? Sim, e outra coisa, às vezes você reduz o horário de funcionamento do comércio, você faz com que as pessoas se concentrem mais no ônibus. A gente deveria, se quiser manter o comércio aberto, amplie o horário de funcionamento das lojas para que as pessoas tenham mais opção de circulação e não restringir o horário de funcionamento. Então, os bares abertos, com as pessoas bebendo por muito tempo, sem máscara. Então, você tem outros ambientes com risco muito maior do que a praia ou os parques. E, às vezes, as pessoas não estão vendo isso aí. Bom, doutor, muito obrigado aí pela entrevista, viu? Prazer em vê-lo. Obrigado, prazer, amor. Uma pesquisa constatou a presença do coronavírus em animais de estimação. Mas calma, não se preocupe não, deixa eu explicar tudo direitinho. Né? Se você tem gato, cachorro ou outro tipo de animal, presta atenção. Aqui em Pernambuco, esse estudo está sendo desenvolvido pela Universidade Federal Rural. As amostras são colhidas em cães e gatos que vivem com tutores que testaram positivo para a Covid-19. Depois de receber os dados do paciente humano, uma equipe visita a casa para examinar os animais.
na tentativa de descobrir se os pets também foram infectados. Esses animais, tanto cães quanto gatos, nós coletamos o material de secreção e do sangue e com 15 dias fazemos outra coleta, dessa vez só do sangue, para que a gente observe se, primeiro, se o animal desenvolve o vírus, né, igual ao humano, e se também o animal consegue desenvolver o anticorpo de proteção. A pesquisa está sendo feita em 6 capitais brasileiras, incluindo Recife. Aqui, já foram colhidas amostras de 14 animais. 2 deles testaram positivo para o vírus. Eles não demonstram nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de doença, não ficaram doentes de hora nenhuma esses gatos. Nós temos acompanhado, né, desde o momento da coleta, mas mesmo assim eles têm uma quantidadezinha de vírus. Então é possível que eles estejam contraindo do humano. Não existe nenhum estudo no mundo ainda que demonstre que o humano contraiu desses animais, porque a quantidade de vírus que eles produzem é muito pequena. Então, presta atenção, até para você não se desesperar, ouviram aí a pesquisadora. Não deve ter preocupação, tá? É uma pesquisa, você não vai receber o vírus do gatinho e do cachorrinho, tá? Então, não se preocupe com isso, não tem evidência nenhuma no mundo sobre essa questão, mas a pesquisa, evidentemente, tem que ser feita. E essa vacinação com idosos vai começar amanhã, o Emerson Pereira está ao vivo, acompanhando esses preparativos. Emerson, é com você. Isso, Cardinal, é importante lembrar que são idosos acima de 85 anos. De 85 anos a mais, aqui da capital, tá aqui do Recife. A vacinação começa amanhã para o público em geral que tem a cidade, mas hoje está sendo feito aqui um evento, está sendo realizado um evento para 9 idosos que têm essa idade, se encaixam nesse perfil, que vão ser vacinados hoje aqui nesse evento. E a gente convidou a secretária de saúde do Recife, a Luciana Albuquerque, para trazer informações importantes, ô secretária, para o pessoal, porque tem muita gente com dúvida. Primeiro, é importante lembrar que para ser vacinado, quem faz parte desse público tem que fazer um cadastro, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Cardinô. Muito importante essa informação. Nós começamos a vacinação nos nossos 9 centros de vacinação e nos nossos 3 drives pela população de idosos acima de 85 anos ou mais. É muito importante esse cadastro, ou no aplicativo Conecta Recife, ou pelo site minhavacina.recife.pe.gov.br, porque a gente vai facilitar a chegada desses idosos aqui. Então, se cadastrando, entra no cadastro, é um cadastro simples e ele chegará aqui já com a hora agendada e o local mais próximo da sua casa agendado. Então, é muito importante. Quem não consegue, secretário, desculpa, quem não consegue mexer em tecnologia, quem não tem tanta expertise para isso, como é que faz? Consegue ir sem fazer o cadastro ou tem que fazer de todo jeito? Quem não tiver internet, quem não conseguir acessar o aplicativo, pode se dirigir a um dos nossos centros, que lá receberão todas as orientações para esse cadastro e para esse agendamento. Obrigado, viu, secretária? Dona Maria das Neves, que tem 92 anos, Cardinal, vai ser a primeira idosa a ser vacinada aqui. Deixa eu conversar com ela rapidinho. Está mostrando já aqui o RG. Está confiante, Dona Maria das Neves? Boa tarde. Boa tarde. Está posando aqui para foto, viu? Está confiante, né? Estou confiante, muito confiante. Vai ser a primeira de muitas. A primeira. Nunca pensei que fosse a primeira. Sou a mais velha daqui, de todo mundo aqui, né? Tá certo, então. O evento está começando agora aqui. Agora lembrando, viu, Cardinal? Para o público em geral, acima de 85 anos, a vacinação inicia somente amanhã. Eu volto com você. Emerson, eu só gostaria de fazer uma pergunta aí, se você pudesse, a secretária também, responder, ou até você dar um grito aí para o pessoal perguntar. Se alguém aí teve já Covid, ou teve alguém na família que teve Covid, e se a pessoa idosa, por exemplo, se já tiver Covid, se é necessário também se vacinar nesse momento, já nessa primeira leva, né, Emerson? Isso, deixa eu conversar aqui com a secretária sobre isso. Cardinal está falando sobre o público que já teve Covid na família, ou idoso que teve Covid. Como é que fica essa situação para essa vacina agora, secretária? Quem já teve Covid há 3 meses pode ser vacinado. O idoso de 85 anos ou mais
que já teve Covid há mais de 3 meses, ele pode ser vacinado. É muito importante ficar clara essa informação. E também é importante que aquele que não esteja bem de saúde, que o seu médico dê esse parecer sobre a vacinação. O que está bem de saúde, ok, já pode ser vacinado. Ô Cardinô, tem uma outra informação muito importante, é sobre esses locais de vacinação, que eu vi que o pessoal está perguntando aqui. São 3 drive-thru, não é isso? Que é aquele esquema que o pessoal chega, faz a vacinação, vai embora rapidinho. Isso. Quais são esses locais? Um drive-thru no Parque da Macaxeira, outro no Geraldão e o terceiro na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. Certo. E deixa eu passar aqui rapidinho, Cardinô. Os 9 pontos de vacinação no geral, onde o pessoal vai conseguir essa vacina, são Compaz do Coque, o Compaz da Caxangá, o Compaz do Cordeiro, a Unidade de Cuidados Integrais do Hipódromo, a Escola Nilo Pereira, em Casa Amarela, a Escola Miguel Arraes, na Estância, o Geraldão, que fica ali na Imberibeira, a Escola Naí Colasso, na Macaxeira, e também a UPAE do Ibura. Obrigado, vice secretário. Volto com você, Cardinô. Moradores de 2 Unidos reclamam da falta d'água desde dezembro. Diz que a água, quando chega, passa poucos dias. Às vezes não tem nem pressão, viu? É uma situação. E olha, isso não é o racionamento. O racionamento está acontecendo. Tem gente que vai ficar 20 dias sem água, apenas um com água, mas isso não é racionamento. A Diana Monteiro está ao vivo. Diana. Pois é, Cardinô, mais um bairro que estamos visitando, dessa vez 2 Unidos, no Recife. Os moradores estão nessa situação desde dezembro, viu? Vou conversar com um deles aqui. Tudo na tua mão é protocolo, né? Muito boa tarde. Protocolo, boa tarde, Cardinô. Nós estamos aqui, o pessoal se mobilizando para um problema que vem acontecendo não poucos dias, né? Posso assim dizer meses, né? E todo esse povo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, todo esse povo aqui, olha. Todo mundo aqui, Cardinô, passando por essa situação. A gente vai conversar com a outra moradora que tem várias contas aqui na mão. Como é que está a situação na sua casa? Como é que está a situação na sua casa? A informação da minha casa é sem água em dias com a Compesa. E pagando R$100 para primeiro eu tomar banho e comer um arroz. Que eu cheguei a passar fome, tendo alimentação e não tendo água na minha casa. E pagando para a Compesa. Uma situação muito complicada, viu, Cardinô? E não é só nessa rua que a gente está, não. Tudo bom? Muito boa tarde para você. Qual é o nome da rua onde tu mora e como é que está a situação por lá? Rua Abelardo Rodrigues, número 4, a minha casa. Lá chega água uma vez na semana, de madrugada tem que encher logo tudo e de manhã já acaba. Fica difícil, né? Fica difícil. Realmente são muitos moradores que estão reunidos por aqui, Cardinô. A gente vai voltar a conversar com ele. Evandro, o que é que acontece? O que é que a Compesa fala para vocês? O que é que a Compesa fala para vocês em relação a essa situação? Cardinô, é o seguinte, como você está vendo aqui, nós temos inúmeros protocolos, inúmeras contas, a gente liga para a Compesa, eles alegam que vão mandar uma equipe, inclusive, Cardinô, desde o dia 17 de dezembro, tem uma equipe no sistema deles, uma equipe para vir aqui averiguar o que é que está acontecendo. Só que essa equipe não chega, eles ficam protelando, o pessoal fica ligando, já ligamos para a corregedoria e nada. Pois é, Cardinô, os moradores já entraram em contato com a Compesa várias vezes, tem diversos protocolos e até agora não tem uma resposta em relação ao abastecimento. E a gente volta com você. Pode deixar. Olha só, isso é uma falta de respeito com o cidadão em plena pandemia. Aliás, a ausência de respeito é geral, né? É geral. Não tem polícia, não tem Ministério Público para tanta vagabundagem que está acontecendo nessa pandemia. A pessoa chega e fala, você tem que usar máscara, você tem que lavar as mãos, você tem que evitar se aglomerar. Aí você não dá transporte coletivo, você não dá nem água. Você não dá água para a pessoa lavar a mão. Aí você quer, em plena pandemia, que a pessoa pega e tem algum respeito por esse desgoverno. Isso é um desgoverno. Você está entendendo? A denúncia de desperdício de água no bairro do Coqueiral é impressionante o que nós estamos verificando aqui, mas é isso que acontece todo dia que a gente vem denunciando. É mais um caso aí. Parece que você está aí num chafariz de água limpa, infelizmente, né? E o povo na torneira não tem água, né, Suelen Braine?
Pois é, isso que o pessoal tem questionado aqui em Coqueiral e no Recife, viu, Cardinô? É que, vou passar 20 dias sem água, mas tem tanta água sendo desperdiçada aqui, ó. Olha a situação, isso é uma tubulação da Compesa e, segundo os moradores, isso já vem acontecendo há pelo menos 20 dias, não é isso, Igor? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, Cardinô. É um absurdo, 20 dias que a gente vai passar sem água e aqui esse desperdício d'água. Agora, o mais interessante é que a Compesa podia dar desconto na conta de água que vai vir na conta da gente. 20 dias, a gente está sofrendo, a gente vai sofrer 20 dias aqui esse desperdício d'água dessa Compesa de Jangadinha. Obrigada, viu, Igor? Agora, como é que vocês estão fazendo aqui, amigo, para passar? Tem que passar no carreirão. É no carreirão, tem que passar aqui no carreirão. Aqui é água perdida, passar 20... Oxi, Ou seja, faltou água, viu, Cardinô? Na torneira, o pessoal vem pra cá, traz o sabonete, traz a toalha, a gente vendo aqui, ó, a mãe com a criança. Moça, pra passar nessa agonia com criança é complicado. É horrível. É horrível mesmo. Obrigada, viu? Ó, se a gente for andando, agora começou a chover aqui, ó, eu tô acabando tomando banho do mesmo jeito. A água é assim, agora o desperdício é grande. A conta chega. Mas todo mês vem a conta, certinho. Mas quando precisa da água... Olha o poeirão aí, Absurdo, né? E como é? Agora a gente vê o desperdício de um lado e olha só a situação do Rio Tigipió também, ó. Ó, sujeira, mato. A gente não sabe aqui qual é o maior problema. Porque a gente vira para um lado, ó, outro rapaz da moto aqui passando também com dificuldade, mais um casal. E a situação é essa, viu, Carlos? Agora imagina você, o telespectador, né, ter que se conformar com essa informação de que só vai ter água na torneira uma vez e vai passar 20 e 100. Aí a gente chega aqui em Coqueiral, se depara com uma tubulação dessa aqui, ó. Ruim para o pessoal passar, pessoal sem água, uma situação bem complicada, ó. E é no Cano Mestre, viu? O pessoal acaba vindo para cá, o Igor estava dizendo que o pessoal está vindo para cá com balde, com tudo, para poder ter água em casa. Realmente um absurdo, a gente volta com você. Atenção que eu vou direto com o Emerson Pereira, o governador fala sobre a vacinação dos idosos em Pernambuco. Exatamente, Cardinô. O evento terminou agora aqui no Compaz e o governador se pronunciou. Distribuição e deve chegar no último município, na última gerência, até o final do dia. Então estamos cumprindo o que nós planejamos, que é a vacina chegando aqui em Pernambuco com menos de 24 horas, ou com no máximo 24 horas já estarão em todas as gerências, os municípios já ficam aptos a buscar essas vacinas em cada gerência regional que é distribuída em todo o estado. Governador, como é que está sendo o monitoramento para saber se de fato essas vacinas estão chegando para aquelas pessoas que fazem parte de cada grupo prioritário? Porque no início teve muita informação de gente que não deveria ter tomado a vacina e passou na frente. Bom, a gente repassou todas as orientações aos municípios, os municípios estão cientes de como deve ser feita essa distribuição das vacinas nesse primeiro momento, dado que temos etapas e ainda estamos na primeira etapa, ou seja, nem completamos ainda ela. Então é importante, evidentemente, os municípios respeitarem as orientações que foram dadas, que estão no Plano Nacional de Imunização, e ao mesmo tempo, quem verificar que houve algum tipo de irregularidade, que nos avise, que denuncie, porque nós vamos tomar as providências cabíveis. Sobre a previsão da remessa de outras vacinas. Até o final de janeiro, começo de fevereiro, tem uma informação mais concreta. Nós recebemos ontem no grupo de governadores que está em negociação para chegar a mais 10 milhões de doses da AstraZeneca vindo da ilha. Então eu espero que isso seja concretizado, juntamente com a chegada dos insumos da China, porque o Butantan está esperando esses insumos para produzir as vacinas, o que é muito importante esse quantitativo para a gente finalizar ainda em fevereiro, pelo menos essa primeira etapa da vacina, que engloba os profissionais, os trabalhadores de saúde e também as pessoas com mais de 75 anos. Governador, o senhor teme, por exemplo, que essas vacinas não cheguem a tempo, que demore um pouco mais? Existe um plano B? Temer nós tememos, agora a gente espera que haja condições efetivas de dar esses insumos para os dois laboratórios brasileiros que têm condições de fazer o envasamento e a distribuição, que é o Butantan e a Fiocruz, e esperamos que esse calendário seja colocado logo. Evidentemente que enquanto a gente não tem um calendário, a gente fica apreensivo, mas estamos numa expectativa positiva para poder realmente, já no início de fevereiro, termos um calendário que nos possibilite cumprir as 4 etapas dessa fase inicial do Programa Nacional de Imunização. Governador, um outro assunto que preocupa e que a gente mostrou hoje no programa é a situação do transporte público. A gente mostrou que o Grande Recife
anunciou o aumento da frota, mas hoje nossas equipes foram às ruas e constataram que muitos ônibus ainda estão saindo e chegando aos terminais lotados, porque até agora esse problema não foi resolvido. Veja, a gente está cuidando disso. Evidentemente, vocês viram que foi o ano 2020 para o setor de transporte. Houve realmente uma dificuldade enorme financeira para todos. Agora nós estamos buscando a retomada com esses novos ônibus, com esse reforço da frota e com também alterações importantes, que é justamente a diminuição do preço da passagem nos horários que não são de pico, justamente para buscar aumentar a frota nos horários de pico, que já começou, e a gente vai ajustar à medida desse processamento, e também que as pessoas comecem a utilizar também alternativas que não sejam no horário de pico, porque isso vai ajudar em toda a logística. É um desafio, mas é um desafio que a gente vai continuar buscando. Enquanto a gente não resolver, a gente está aberto realmente a buscar alternativas e soluções. E Jaboatão começa a imunizar idosos com 85 anos ou mais, já começa com aquela vacina da AstraZeneca, Oxford. Suelen Braille, como é que está aí? Isso, Cajunô. A gente está aqui em Cajueiro Seco e vai acompanhar a segunda idosa de 95 anos que vai ser vacinada agora. Com licença, gente. Cadê a responsável por ela? Deixa eu dar uma palavrinha com a senhora. Qual é o nome da senhora? Hilda. Dona Hilda, boa tarde. Chegou a vacina aí para sua mãe? Para mim. Chegou também, né? Para a senhora. Chegou a vacina para quem aqui da família? Para Regina e para Hilda. Então as duas serão vacinadas. Como é que está o sentimento aí de que essa vacina demorou tanto para sair, mas chegou? Eu vou dizer, eu não queria não, que eu estava um pouco com medo. Eu disse à minha filha, se Vera chegar aqui com as meninas, eu tomo. Mas se for porta a porta, eu não tomo não. Porque a gente vê muito o que é que está acontecendo. Ela estava com receio, Tava, não vou mentir, a gente tem que falar a verdade. Ela tem 95 anos? 96. 96, agora que ela vai tomar a vacina. Obrigada, viu? Vamos conversar com a Secretaria Municipal de Saúde, a Zelma Pessoa. A secretária, ela estava dizendo a mim que estava com medo de tomar essa vacina, mas não precisa ter medo não, né? Boa tarde. Boa tarde, não precisa ter medo, é uma vacina segura, né, avaliada pela Anvisa, liberada pela Anvisa, em todos os padrões de qualidade. Aqui em Jaboatão, a gente inicia hoje a vacinação dos idosos de 85 anos e mais, cobertos pela Estratégia Saúde da Família, e a partir de amanhã a gente começa o pré-cadastramento dos idosos de 85 anos e mais, não cobertos pela Estratégia Saúde da Família, para vacinação também em domicílio. A opção do município é vacinar em domicílio para poupar o público vulnerável dos idosos, evitando que eles se desloquem às unidades de saúde. O medo é comum, né, das pessoas que ainda não se vacinaram, mas aí a gente precisa frisar que as pessoas não podem deixar de tomar vacina. Sim, o medo existe, mas o medo maior é contra os agravos e as complicações da Covid-19. Sobretudo no público de idosos 85 anos a mais, onde a mortalidade é muito elevada, esse público é prioritário na vacinação. Obrigada, viu, secretária, pelos esclarecimentos. Então é isso, Cardão. Dona Regina aí já está devidamente vacinada. A gente volta com você. Inclusive, você tem que levar aquele cidadão que você entrevistou ontem, de 117 anos, né, que fez aniversário. O secretário estadual de Saúde, André Longo, falou agora há pouco como está sendo feito o monitoramento e a fiscalização da vacinação nos municípios para evitar os fura-fila. E pede que a população ajude a fiscalizar, acompanhe. A operacionalização do processo de vacinação é dos municípios, né? É preciso, e há hoje já uma fiscalização do Ministério Público de Pernambuco, uma recomendação e uma fiscalização a canais de ouvidoria para serem procurados, há um canal do próprio Ministério Público para que seja feita essa denúncia. Alguns promotores estão pedindo essas listas, né, para acompanhamento. Então é importante dizer que essa responsabilidade é uma responsabilidade compartilhada entre todos os gestores públicos. E a população deve exercer o seu papel de fiscalização e os órgãos de controle atuarão para que a gente tenha um processo com lisura, né, com responsabilidade e que a gente possa atingir os objetivos. Nós estamos num ambiente de escassez de vacina momentâneo, esperamos. Então, nesse momento, os olhares estão todos para o processo de vacinação e é preciso que os gestores sejam responsáveis e que a população possa contribuir nesse momento para que a gente tenha lisura nesse processo.